ouvintes! Aqui quem vos fala é o Andrew, e este é mais um episódio do podcast do Ogro. Hoje, nosso assunto é História do Brasil, especificamente segunda metade do século XVIII até 1822, até o período da independência. Hoje contaremos com uma presença mais do que especial, o professor Jurandir Malerba, que respondeu algumas perguntas sobre a nova obra dele, Brasil em Projetos, História dos Sucessos Políticos e Planos de Melhoramento do Reino, da Ilustração Portuguesa à Independência do Brasil. Uma obra recentemente publicada pela Fundação Getúlio Vargas e que é parte de uma coleção intitulada Uma Outra História do Brasil. Então, se você quer saber um pouco mais sobre os projetos da elite portuguesa e brasileira para o Brasil entre os séculos XVIII e XIX, esse é o episódio certo para você. E antes que eu me esqueça, se você gosta dos nossos conteúdos, siga a página do podcast, do projeto, tanto no Instagram como no Facebook. E se sobrar uma graninha, por que não, nos apoie, para que continuemos a produzir conteúdo de qualidade para você. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer aos nossos financiadores, o Diego Talhatelli e Natália Pessoa. Então é isso, recados dados, vamos falar sobre a história do Brasil com o professor Jurandir Malerba. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Olá, professor. Boa tarde, tudo bem, Andrew? Internautas, um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Professor, o nome de nosso projeto, o Ogro Historiador, é inspirado em uma passagem da obra Apologia da História, de Marc Bloch. O célebre historiador francês se tornou famoso, entre outras coisas, por defender o estudo do passado a partir do tempo presente, o que alguns chamaram de método regressivo. Em que medida a tensão presente e passado está na elaboração de Brasil em Projetos? Ô, Andrew, é muito angustiante até essa pergunta sua e muito... Quer dizer, o Marc Bloch é não é o único, nesse começo do século XX, combatendo aquela historiografia cientificista lá do século XIX, muito plural, muito diversa, mas que queria fazer uma coisa séptica, um distanciamento entre passado e presente para olhar com objetividade o que aconteceu no passado, aí estabelecendo um corte entre o presente e o passado como uma coisa morta que o historiador neutramente iria lá. Na virada do século XX, a crítica desse historicismo foi muito contundente e várias pessoas no contexto do Marc Bloch reagiram a isso. No Lições de História, lá no volume 2, tem uns debates sobre método bacana sobre isso. O Croce foi outro, O Croce, assim como os americanos lá, seguidores do Frederick Jackson Turner, os caras também tinham essa coisa de que, olha, a gente escreve com os dois pés fincados no presente, Croce falava, toda a história é contemporânea. O presente é que nos suscita levantar as questões que nos afligem hoje rumo ao passado. Por isso o passado é recontado, revisitado e reformado a cada geração. Essa noção a gente sempre tem, a gente aprende isso desde pequenininho na universidade, Mas eu acho que eu nunca senti isso de maneira tão dramática quanto na escrita desse livro, que é o primeiro volume dessa nova coleção da Fundação Getúlio Vargas, Uma Nova História do Brasil, uma coleção em vários volumes, e que eu escrevi esse primeiro volume. Comecei a escrevê-lo em 2016, durante aquele movimento, esse ano fatídico, esse ano, depois de 2013, que teve aquela balbúrdia, no mau sentido da palavra toda, em função do primavera, que eles chamaram, mas 20 centavos. As jornadas de 2013. Das jornadas, não sei o quê. 2016 foi um ano dramático. Eu estava desempregado. Você tem uma ideia? Eu tinha passado num concurso na URGS e não tinha sido contratado ainda. Então, eu passei quase o ano de 2016 desempregado. Meu Deus. E no meio do impeachment, do golpe judiciário, o golpe midiático que a gente teve, o golpe de Estado, assistindo aquilo tudo e sofrendo muito. Então, quando a professora Marieta me convidou para escrever o livro, o presente me assolava. Eu estava vendo aquilo tudo e falando, o que está acontecendo aqui? E aí eu me lembro bem que eu comecei a escrever, eu tinha já 2 anos de preparação para escrita, e eu comecei a escrever, quando eu estava começando a escrever, teve o strike lá dos caminhoneiros, paralisou o Brasil, lockout, aquela coisa toda. E aí aquela briga, e a gente não sabia onde que ia dar, quer dizer, temendo, se anunciava, mas
numa situação meio de sursi, de suspensão, né? E aí eu estudando os projetos para o Brasil daqueles reformadores lá do final do século XVIII e começo do século XIX. E aí eu vendo isso, quer dizer, aí veio o nosso querido ex-presidente Michel Temer, que foi a eminência parda do golpe, com aquele plano, né, uma ponte para o futuro. Aonde, na verdade, quer dizer, era um projeto de Brasil mais parecido com um projeto contra o Brasil, contra os brasileiros, né? De desmantelamento de tudo que estava estruturado desde a Constituição de 1988 e desmonte das políticas ambientais, desmonte das políticas sociais, desmonte do Estado, desmonte da saúde, desmonte da educação, da política externa soberana que a gente tinha, quer dizer, tudo que foi construído estava sendo... E aí eu pensando nos projetos que tinham lá atrás e olhando os projetos em conflito aqui. Então, o presente está muito inscrito nesse livro. Não é à toa que a introdução chama Uma Ponte para o Passado. Né? Não é à toa, quer dizer, gritou ali. Na verdade, tem uma coisa meio metafórica nesse sentido. Quer dizer, a gente tem que lembrar que é um livro escrito para o grande público, né? A editora marcou muito isso. Não é um livro acadêmico, embora com todo o cacuete acadêmico de notas, de aparato de erudição, essa coisa toda, mas é uma tentativa de adequar a linguagem para o público mais amplo. E então eu usei essa metáfora do portal, né? O livro de história, não como um modo de a gente ir lá mexer no passado, mas como um modo de ver como que o passado reclama um lugar no presente. Quando a gente olha tudo que está acontecendo no Brasil hoje, isso não é uma coisa isolada do nosso tempo. Isso tem, brodelianamente, diversas temporalidades em conflito, que vem desde a fundação do Brasil, se a gente quiser. A introdução, então, o subtítulo é Uma Ponte para o Passado, e a conclusão, Um País para Poucos, invertendo a lógica do programa do Lula, que era um país para todos, e a gente vê que cada vez esse país e as suas riquezas, as suas potencialidades são restritas a um contingente muito específico de uma certa classe, herdeira da classe senhorial, que está aí há séculos se apropriando de tudo, e o povo cada vez mais excluído desse processo de construção da nação. Maravilha, professor. O senhor já puxou alguns pontos aqui, né? Eu vou até me adiantar para pegar um gancho. No ano de 2014, foi publicado um artigo de sua autoria intitulado Acadêmicos na Berlinda, ou Como Cada Um Escreve a História, na revista História da Historiografia, se não me engano. No referido artigo, o senhor indica a existência de uma demanda por história por parte do público leigo, e esse é o objetivo da coleção. O livro Brasil em Projetos é uma tentativa de preencher parte dessa lacuna? Se sim, quais as grandes diferenças entre escrever um trabalho para a comunidade de historiadores, os pares, né, e para o grande público? É uma discussão muito interessante também que permeia a produção desse livro e essa ousadia que eu tive de tentar escrever fora da caixinha, né? Fora quer dizer, não para revistas especializadas e livros para públicos restritos, etc. Desde, quer dizer, do surgimento desse movimento, que hoje alguns querem entender como um subcampo da história, chamado história pública, que não é uma coisa nova, é uma coisa bastante antiga, inclusive, me cobravam aqui e ali, quando eu ia falar alguma coisa, principalmente depois da publicação desse artigo do Acadêmicos na Berlinda, que é um texto datado, eu acho que ele teve sua importância, mas é um texto datado, a gente vê um movimento muito interessante de cada vez mais especialistas de história com formação profissional, ampliando o seu público e adequando linguagens e indo ao grande público, mas a gente vê também um movimento inverso muito interessante, né? Se a gente vê que existe ainda esse pessoal que escreve, e não há nenhum crime, nenhum problema moral nisso, pessoas que escrevem para ganhar dinheiro, indo para o mercado para atingir grandes audiências, e a gente vê pessoas que se consolidaram, né? Não são muitos ainda, mas há pessoas que se consolidaram como escritores para um grande público e que têm, pelo menos, um compromisso de rigor que a academia exige. Eu daria 2 exemplos. Por exemplo, o Juremir Machado da Silva, que é um jornalista aqui do Rio Grande do Sul, o cara tem muitos livros de história, sobretudo de história, ele tem uma biografia do Getúlio Vargas, mas tem também a história regional da infâmia sobre os lanceiros negros e a Revolução Farroupilha. É um cara que está dentro da universidade, é um jornalista, mas com formação de historiador, e sempre
foi muito crítico dos pares dele, jornalistas que escrevem, às vezes fazendo concessões excessivas, né? A gente vê do outro lado um cara super consagrado, como o Lira Neto, que inclusive escreveu o prefácio do livro, né? Uma honra para mim, o Lira ter aceitado esse convite, que não foi à toa, né? O Lira é um cara de 3, 4 prêmios Jabuti, um grande escritor, um cara que tem uma prosa incrível e muito rigoroso da pesquisa documental. E aí eu chamei justamente para tentar estabelecer essa ponte, e ele nos entendemos de imediato. E o Lira, olha que curioso, está fazendo doutorado em História na Universidade Nova de Lisboa. Então, a gente vê que esse gap está diminuindo. Então, eu falava, desde que eu publiquei esse livro, as pessoas cobravam, falavam assim, não, mas você está falando porque não é só isso, não é só o problema da linguagem, né? Não é só o problema de acertar a mão no texto, tem outras coisas por trás. Mas as pessoas falam, você fica muito confortável aí dentro da sua torre de marfim, criticando quem está fora, escrevendo para o grande público, tira esse chamamento, essa cobrança e tal. E aí, quando em 2016 eu estava desempregado, a Marieta me veio com esse convite para escrever, e era remunerado, e aí eu fui comissionado, e eu aceitei, e foi muito difícil, cara. Para você que eu acho que eu não acertei a mão ainda, eu acho que os acadêmicos, eu vou ser malhado dos dois lados. Os acadêmicos vão achar que eu afrouxei demais, né, e os leigos vão falar que eu ainda deixei o sarrafo muito alto. Então, mas é muito difícil você acertar a mão na prosa para fazer um texto mais fluido, mais corrido, mais palatável, sem perder as ideias, as questões, a estrutura narrativa, o rigor e tudo mais. Mas foi um exercício que veio muito dessa demanda que vinha se constituindo ao longo do tempo, né? Então, sim, existem diferenças muito grandes entre escrever um trabalho para os nossos pares e para o público leigo. Eu te digo demais, é muito difícil escrever para o público leigo. A gente pega algumas revistas, mesmo as top da área, né, as altamente ranqueadas, existem algumas fórmulas ali, algumas estruturas formais muito recorrentes, então é muito chavões, muita repetição e tal. Ao fim e ao cabo, acaba cansando. É lógico que é importante, é lógico que a gente bebe nessas fontes, é lógico que é importante esse debate, mas eu acho que os historiadores, quer dizer, isso é uma dos desafios da história pública, os historiadores são cada vez mais instigados a superar as fórmulas fáceis. E escrever para o grande público é muito difícil. Eu espero ainda conseguir. Foi um super desafio, mas eu adorei fazer. Inclusive, estou fazendo um outro aí. Se você quiser, a gente pode conversar sobre ele. Está sendo um barato também. Está sendo um super desafio e super legal. Depois a gente fala mais. Professor, se couber elogio, eu comecei a ler o livro do senhor numa quinta-feira. Na sexta-feira eu já havia matado. Um livro delicioso. Não é porque eu estou falando com o senhor, não. Recebo como um grande elogio. A ideia é essa, né, essa coisa de colocar notas não no pé de página, mas no final. A pessoa vai, se quiser, são notas mais de referência, de informação de onde que as ideias são tiradas. São capítulos curtos, né, são 17 capítulos de 10, 12 páginas, 15 páginas cada um. Então, é um texto mais ágil, né, que tem uma estrutura narrativa, né, clara ali. Então, eu acho que ele se sustenta, assim. Entrando no livro mesmo, nas questões do conteúdo. Uma coisa que chama muita atenção no começo é a preocupação que o senhor demonstra com as reformas empreendidas em Portugal na segunda metade do século XVIII, principalmente aquelas realizadas no sistema educacional, entre 1759 e 1772, né, a universidade e tal. Por que essas reformas são tão importantes para entendermos os projetos de Brasil elaborados entre o final do XVIII e a independência do Brasil mesmo? É interessante, quer dizer, se a gente está falando de projetos para o Brasil, temos que fazer ressalva desde já que não existia Brasil nessa época, né? Existia uma América portuguesa do ponto de vista da administração, existiam os territórios dos povos originários do ponto de vista dos que viviam aqui, né, dos verdadeiros donos da terra, mas, quer dizer, eu esclareço isso na introdução, o recorte que eu fiz é assim,
planos para o Brasil de quem? Eu falei, olha, eu vou fazer um plano, vou pegar os planos, projetos, sistemas, ideias formuladas para o Brasil por um segmento muito específico, que é isso que se chamou dos reformadores ilustrados, dos portugueses que, em geral, ocupavam cargos, não todos, mas muitos, ocuparam cargos na administração pública, e porque eu estou pensando nessa questão da esfera pública e sobretudo, da administração. Então, são esses os reformadores que me interessavam. Então, essa primeira parte, do Brasil do Império Português me pareceu fundamental, respondendo a sua pergunta, por dois aspectos. Primeiro, porque não gosto muito dessa palavra, mas na falta de outra, contextualiza e problematiza alguns conceitos fundamentais que vão estar presentes no momento posterior, mas quando a gente fala, por exemplo, de luzes, né? Então, o que é ilustração? O que é iluminismo? O que é o iluminismo tal como praticado na Península Ibérica? O que é o iluminismo tal como visto aqui da colônia, né? Então, qual a importância, quer dizer, de alguns conceitos que estão dentro desse conceito-chave de iluminismo, como de pragmatismo, de utilitarismo, como sob esse guarda-chuva, vários movimentos foram encetados, tanto em Portugal quanto no Brasil, no sentido de adequar ou de, usando uma expressão muito em voga hoje, o Rodrigo Turim usa muito, de aceleração do tempo. Portugal vivia esse dilema. Portugal foi uma grande potência, um grande império que estava em decadência há 200 anos. E nesse processo acelerado da modernidade, os portugueses se olhavam e falavam assim, a gente está ficando para trás. Por que cargas d'água a gente não consegue? As potências ibéricas, como um todo, Espanha e Portugal, mas diante do Império Britânico, da França, da própria aquilo que veio a ser a Alemanha depois, eles estavam lá atrás. Então tem um processo de regeneração, a ideia de regeneração do reino. É uma ideia que traz em si a coisa de resgatar um tempo dourado, né, quando fomos grandes e tal. E como fazer isso? A importar as ideias que estavam ideias iluministas, baseadas na ciência, no método experimental, na economia política e tudo aquilo, e aplicar essas ideias a reformas que fariam com que esse gap fosse suplantado, né? Então é muito importante discutir esses conceitos, e eu vou fazer, porque às vezes a gente incorpora conceitos meio ingenuamente e acaba perdendo a temporalidade desse conceito. Então, por que luzes, Isso era um pouco da autoimagem que os caras tinham. Né? Numa época de antigos e modernos, da querela de antigos e modernos, que você conhece muito bem, ninguém queria ser antigo. Nós somos modernos. Né? Então, eles pegam as ideias que estão circulando lá fora, a gente trabalha o conceito de estrangeirados, né, dos caras que circulavam pelos salões e pelas diplomacias e tal, e traziam essas ideias, e outros estrangeiros que se radicavam em Portugal, e aí começa uma fermentação de ideias que gerou muito conflito, inclusive, muita perseguição e tal, mas a gente vai discutir esses conceitos todos, né? Império Luso-Brasileiro. Que Império Luso-Brasileiro é esse? A gente fala com tanta naturalidade, alguns autores naturalizaram esse conceito, como se existisse um Império Luso-Brasileiro. Eu só chamo a atenção, não, peraí, não é bem assim, né? Isso aí está dentro de uma concepção, né, de império do Dom Rodrigo de Souza Coutinho, quando ele tentou cooptar as elites locais, incorporar as administrações, falou assim, somos nós, luso-brasileiros. Não existia luso-brasileiro, eram todos portugueses. Então, o senhor fala que é um termo assimétrico, inclusive, né? Esse termo, Império Luso-Brasileiro. O senhor diz que é um termo assimétrico. É um termo assimétrico porque o Império Luso-Brasileiro negligencia uma diferença de papéis. De um que era metrópole, para onde estava localizado o poder de mando e de decisão, e para onde fluía o dinheiro, e uma colônia que era provedora e não tinha poder de nada. Então, quando você fala Império Luso-Brasileiro, dá a impressão de que éramos uma coisa só. Não era, tinha uma simetria aí, muito bem lembrado. Por um lado é isso, né, retomar os conceitos, e a outra questão é que, nesse momento, sobretudo após Pombal e as reformas pombalinas, sobretudo a reforma educacional, e dentro dela, principalmente, a reforma da universidade, né, se criou uma ambiência intelectual que
é onde se forjaram os principais intelectuais, se a gente quiser, ou reformadores ilustrados dessa geração. Dessas gerações são algumas, né? Então, Rodrigo estudou em Coimbra, depois Cairu, depois Vilhena, depois Bonifácio, todos eles passaram por lá, né? Então, esses caras todos leram os mesmos autores, debateram as mesmas ideias e estavam dentro dessas redes de sociabilidade. Por isso foi fundamental para mim pensar isso. E todos eles são, de alguma maneira, mais ou menos herdeiros do reformismo pombalino, né? O Pombal foi o cara que falou, precisamos reformar. O que a gente vai fazer? Ele mirou nos jesuítas, falou, esses caras aqui são a pedra do nosso sapato. Foi lá e passou o cerol nos jesuítas, né? Mas aí todos os que vieram depois são, de alguma maneira, herdeiros dessa gana reformadora. É outra discussão que eu faço, né? Por que a gente bate tanta palma para essas reformas, né? O que esses caras queriam reformar? Ora, eles queriam reformar. O que é reforma? São mudanças controladas para se evitar uma mudança abrupta. Você reforma lenta e segura e gradualmente as coisas para manter tudo como está, né? E se evita a revolução. A grande polêmica dos últimos 2 séculos, reforma ou revolução? Eles, para evitarem a revolução, estava acontecendo em vários lugares, no Haiti, na França, nos Estados Unidos. Não, a gente não quer perder essa colônia, né, que era o Brasil, que era a vaca de divinas tetas, né? 85% do comércio de importação e exportação vinha do Brasil dentro do grande império. Os caras começaram a insetar reformas para aprimorar a máquina no que toca a capacidade de recolher meios de subsistência do império, no que se refere à criação de impostos e aprimorar a máquina pública nesse sentido. Então, é por isso que essa parte é muito importante. Agora, a segunda parte, na verdade... Bom, fala você agora. Não, eu ia puxar exatamente esse gancho, né? O senhor lembrou dessa geração, o senhor chama até de geração de 1790, né? Formada após a reforma universitária portuguesa, e o senhor lembrou aí que o Brasil, né, a América Portuguesa, era o senhor chama de cornucópia, né? Uhum. E aí eu só consigo me lembrar da imagem do Rodrigo de Souza Coutinho, né? E aí quando o senhor trata de um dos mitos fundadores do modo de conquista e exploração do território brasileiro, que é a vocação agrária brasileira. Professor, em tempos de agretec, agrepop, agretudo, em que medida tal mito se mostrou e ainda se mostra como um entrave ao desenvolvimento do Brasil? Eu vou linkar essa questão, que é fundamental, a uma outra, que é do que o Caio Prado chamou do sentido da colonização. Então, às vezes a gente romantiza um pouco, tal, e, na verdade, o que eu tentei fazer nesse livro é desenhar com contornos bem nítidos o que era o quê. Então, o Brasil era uma feitoria, aonde os caras vinham buscar riqueza. Não é outra coisa. Todos eles, em algum momento, todos esses reformadores e os cronistas da época, desde 1500 até essa época, até a independência, vão exaltar a prodigalidade das riquezas do Brasil. Então, isso os caras vão falar das matas, a madeira, os rios, as águas, os subsolos, minérios, solo fértil, os produtos tropicais, e isso aqui era um grande manancial de riqueza. E os caras vinham aqui para tirar. Não tem outra. Os caras vinham aqui para puxar essa riqueza e levar... É por isso que é uma cornucópia, né? E eles eram muito ciosos do papel que eles tinham, eles sabiam como é que funcionava. Para executar com perfeição esses planos de tirar a riqueza daqui e levar para a Europa, os caras usaram de todos os meios, inclusive a violência, o tempo inteiro, bruta, contra os povos originários, contra os negros da África, que tem um capítulo que eu acho muito interessante, o Azeredo Coutinho, né? O Azeredo Coutinho era um padre, bispo, foi o último inquisidor mor do reino, e o cara fez um tratado para justificar filosoficamente a justeza do resgate dos escravos na África. Não tem que ir lá porque na Bíblia está assim, porque o indivíduo, tanto quanto o povo, busca o mal menor para si e o bem maior. Então é uma questão de justiça. Quem perdeu o azar, perdeu. Então o forte, para o seu próprio bem, pode submeter outro povo. O cara justifica, o cara era um bispo, né? E ele, como outros, vão falar da riqueza, da prodigalidade dessa terra.
é lógico, né? Existe um movimento de ideias muito diverso, a gente tem ainda o mercantilismo muito presente, né? Essa coisa do lucro e do juntar o metal, né? Muito presente na cabeça desses caras ainda, mas a fisiocracia também, próprio Azeredo Coutinho, no final ele é um fisiocrata, quer dizer, ele é um defensor do interesse da classe produtora rural. Então, tudo que ele queria era defender aquilo que beneficiasse a sua classe, dos plantadores escravistas, latifundiários exportadores. É isso que ele está fazendo. Mas quando convinha, ele também bebia ideias liberais. E ela falou, não, tem que deixar comerciar livre, não sei o quê, não sei o quê. Então, tem um uso muito livre das ideias, uma apropriação muito livre das ideias e tal. Mas essa ideia que eu tento passar, não sei se eu perdi a tua questão inicial, se você quiser voltar a ela. O senhor acha que esse mito... É muito fantástica essa questão, porque a gente vê em todos os reformadores ilustrados uma defesa veemente da política portuguesa, da coroa, que era não deixar instalar fábricas, que era uma coisa assumida pela coroa, assim como a universidade. Se a gente pegar na América Espanhola, os caras desde o século XVI estão fazendo universidade em vários lugares. No Brasil, a universidade vai acontecer no século XX, uma missão francesa. E é interessante que o próprio Bonifácio, no capítulo que eu estudo, ele foi um dos primeiros caras que falou assim, olha, tem que ter universidade no Brasil. Vamos instalar uma universidade em São Paulo, pelo menos uma técnica que dê conta das demandas do campo, que dê conta das demandas tecnológicas para a gente atualizar o parque, não sei o quê. Mas, retomando tua pergunta, que é muito pertinente para a gente olhar o nosso quadro hoje, os caras lá, é proibido diversificar o parque produtivo. Não pode ter indústria. No máximo, você faz ali uma indústria grosseira de tecido para vestir o escravo e deu. Então, em 1785, Martim de Melo Castro, em 2 éditos, proibiu, mandou fechar as fábricas do Brasil. Isso só em 1808 ou 1809, o Dom João, já no Rio de Janeiro, revogou esses éditos. Mas muitos deles vão continuar falando isso. O Cairu vai continuar falando isso. O Cairu falou assim, olha a riqueza que nós temos, olha o tanto de terra que tem aqui, o tanto de água. Então o Brasil pode se industrializar, mas lá num futuro muito distante, que a gente não tem nem noção. Por enquanto, a gente tem que explorar o que tem, que é a terra, né? Essa coisa da vocação agrária, do mito da vocação agrária. Essa coisa de que, olha, não vamos investir em ciência, não vamos investir em tecnologia, em estudo e competir no mercado internacional, porque a gente tem. A gente quem tem? Uma elite latifundiária, escrota, que está aí há 500 anos explorando e que se beneficia dessa propriedade. E o Ailton Krenak pergunta, quem que deu para eles vales, as montanhas, o subsolo, para eles explorarem do modo como eles estão explorando? Quem que deu? Um papel, um cartório? Mas isso é fácil de forjar qualquer coisa. Então a gente vê os liberais de hoje, né, o Paulo Guedes e esse ignorante que é o presidente da República, os caras reproduzindo esse mito de que a gente tem que ser... A nossa vocação é portador de commodity. O que é commodity? Commodity é matéria-prima bruta sem nenhum valor agregado. Você tira o metal, você tira o ferro, né, destrói Minas Gerais inteiro, Brumadinho, feijão, etc. e tal. Manda para a China e depois você importa o carro da China. Né? Você pega esse sol que abate na terra e as chuvas que tinha regularmente, já não tem tanto, produz soja e manda a soja para o outro que produz o gado confinado, e você importa a carne do gado. Você nunca vai sair da condição de subalternidade no concerto das nações. Né? Tem que superar isso. Educação, cultura para todas as pessoas e ciência e universidade para o Brasil poder ter uma chance de romper com essa mitologia barata de que a gente tem que ser... Tudo bem se a gente fosse só plantador de grãos, mas isso como pequena propriedade familiar. A gente ia abastecer o mundo de comida, não tem dúvida. Agora, monocultura, foi a cana, depois foi o café, agora de novo a cana e soja, e gera riqueza para quem? Quem está ganhando?
né? Quem que está ganhando com a exploração do solo e daqui a pouco da água que vão estar nos taxando também? Então, a linha que permeia o livro é essa, mostrar a constituição de uma classe de mando senhorial que esteve envolvida na administração do reino e que se configurou como classe econômica dominante e dirigente do país e que promoveu a independência e da qual nós sofremos ainda até hoje as consequências. Mas vamos lá. Maravilha. Antes de entrar na questão da elite mesmo, de pensar nesse conceito, né, nessa chave, eu queria retomar um personagem que o senhor lembrou aí, o José Bonifácio. Certo. Na obra tem uma proposta que está seguindo certas linhas historiográficas a respeito da figura do José Bonifácio, né, uma reavaliação dessa figura. O que o senhor pode nos dizer a respeito do patriarca da independência, claro, entre aspas, né? E o que te levou a definir Bonifácio como um arquiteto de quimeras? Bonifácio é um personagem, todos eles, né, mas os que tiveram mais proeminência e que se tornaram vultos da nação, Dom Pedro, os caras querem derrubar o cavalo dele lá agora, né, Estapequest, o Cairu, o Bonifácio mais que todos, talvez mais que o próprio Dom Pedro, são figuras disputadas. Então, isso desde do momento posterior ao falecimento dele, existe uma legião de detratores do cara, existe uma legião de pessoas que querem resgatar o Bonifácio como patriarca. Isso está dentro desse movimento do século XIX, de construção de uma ideia de nação, né, de uma nação europeia nos trópicos e tal, e que dentro dessa onda do romantismo que a gente importou, de história, a própria ideia de história que está colocada ali, né, uma história feita por grandes homens e que resulta da ação consciente desses grandes gênios da história. Então, o Bonifácio é colocado nesse panteão. Não tem dúvida que ele é uma figura pitoresca, né, uma figura que tem uma vida muito particular e tal. E o que eu tento mostrar no livro, quer dizer, são dois capítulos, os dois últimos capítulos dedicados a ele. Ele é um cara em dois tempos, né? Ele está com um pé no antigo regime e eu acho que ele está com um pé e meio no antigo regime, porque ele é um homem antigo. Todos os valores dele, toda a formação educacional, todo o treinamento que ele teve foi no antigo regime. Ele é um súdito português, né? Ele fala lá em cartas, mais de uma vez, que ele é um português castiço, né? Não misturado, livre de máculas, que não se misturou com negro, com índio, com nada, sou português e ponto. E, ao mesmo tempo, é um cara que tem essa formação e esse treinamento todo lá na Universidade Reformada. Então, ele está lidando com essas ideias novas, etc. e tal. Do ponto de vista da formação educacional, ele tem entre dois tempos, e do ponto de vista dos planos dele para o Brasil também. Por quê? Porque ele é um reformador. Ele, desde o século XIX, ele estava falando lá, olha, vamos acabar com a escravidão de maneira lenta, segura, gradual. Está nas lembranças e apontamentos que os paulistas levaram para as Cortes Gerais de Lisboa. Ele fala isso, vamos acabar. Não vamos tirar a propriedade de ninguém, vamos indenizar todo mundo, lenta, segura e gradual, parará, mas tem que acabar a escravidão. Vamos incorporar os índios da civilização, porque não pode ter 2, 3 tipos de cidadãos, tem que ser todo mundo igual. Vamos miscigenar e incorporar os índios por meio da evangelização. Tem essa passagem, ele e outros que eu analiso ali no livro, que os caras falam, quais as melhores estratégias para a gente chegar no índio, né? Pelos filhos, pelos curumins, pelas crianças, dá presente, faz festa, esse catolicismo festeiro, de cantiga, de fogo de artifício, dá espelhinho, traz o filho, depois a gente copta o pai também. Os caras pensavam, isso é o pensamento deles, né? E o Bonifácio, ele era um reformador que trabalhou diuturnamente para a regeneração do reino português. Todas essas ideias de incorporação dos índios, de incorporação dos negros, de abrir universidade, ele pensava para a saúde e benefício e grandeza da coroa portuguesa, do Império Português no mundo. Ele pensou para isso. Quando ele veio para o Brasil em 19, tinha um movimento já crescente de insatisfação, conflitos, etc. Dentro desse balaio das guerras atlânticas, né, das revoluções atlânticas, a América Hispânica desde 1810 pegando fogo, etc. E aqui também um clima de satisfação muito grande. O que acontece é outro acaso da história, que é a Revolução do Porto,
né? E depois a instalação das Cortes Gerais Extraordinárias de Portugal. E aí o Bonifácio, ele está atento e está vendo tudo se transformar. Ele é um homem de antigo regime, vassalo leal. Só que ele vê o movimento da história. E ele é, sobretudo, um representante dessas elites residentes no Brasil. Ele é um cara que, embora o pai foi administrador, como ele foi administrador, ele era um português, mas com interesses radicados. Os irmãos, os pais, o Sérgio Buarque de Holanda, lá no prefácio do Barão de Guape, ele falou, olha, eram comerciantes de Santos, muito ricos, né? E aí o Bonifácio percebe isso tudo e, a partir de todos esses planos que ele já matutava para a regeneração do reino português, quando a coisa degringolou nas cortes, se desenhou a ruptura, ele passou a pensar para o Brasil. E é isso que é interessante. A gente até pensa o Bonifácio como uma figura polêmica. Quem lê o Bonifácio, ele não tem nada de bacana, de santinho. Aos nossos olhos, ele é um conservador, né, bem sórdido. Ele queria... Ele usa aqueles exemplos lá que os caras usaram no final dos abolicionistas. Alguns abolicionistas usaram. Não, a gente tem que acabar com a escravidão em benefício para acabar com a corrupção doméstica. Ter escravo dentro de casa estraga a nossa vida de brancos. Então a gente tem que emancipar aí. Então, o preconceito que o cara tem, racial, é exposto várias vezes de maneira aberta e tal. Mas ele tinha essa coisa, tem que emancipar. O que acontece? Não dá certo a configuração de um império transoceânico, há ruptura em 22, e em 23 se instala a Assembleia Nacional Constituinte no Brasil. E aí o Bonifácio pega essas ideias que ele tinha feito para a regeneração do reino e tenta colocar no Brasil. Manda aquelas duas famosas memórias sobre a abolição da escravatura e o fim do tráfico e a incorporação dos índios na sociedade, né? Mas eu chamo ele de arquiteto de quimeras porque o Bonifácio, apesar de todo esse conservadorismo e preconceito, etc., as ideias dele, aos olhos dos contemporâneos, eram muito radicais. Quem bancou a independência, essa elite proprietária rural, grandes proprietários, comerciantes, escravistas e tal, falar de abolir o tráfico, para os caras era infâmia. Tanto é que imediatamente depois, o Bonifácio, por mais estimado que fosse do Dom Pedro I, caiu no ostracismo. Foi escanteado, foi exilado do Brasil, destilou toda a amargura dele em função disso, né? Voltou depois para ser tutor do Dom Pedro, mas teve uma vida, depois do retorno do Brasil, completamente marginal na vida política, no cenário político do Império Brasileiro, né? Então, nesse sentido, ele formulou projetos interessantes, como a construção de uma capital no centro geodésico do país, antecipando o Juscelino Kubitschek. Ele falou, tem que tirar da costa e levar a civilização para o centro. Ele pensou isso, não viu. Ele pensou, vamos construir uma universidade, também não viu. Vamos abolir a escravidão, não viu. Vamos incorporar os índios, não. Tudo que ele planejou, por mais legal que seja para nós hoje, era muito radical para os contemporâneos, os caras não aceitaram de jeito nenhum e escantearam o Bonifácio. Vamos agora entrar nessa elite, professor. Já estamos caminhando aqui para o final, né? Nesse livro do senhor, é possível ver alguns paralelos ali, né? Principalmente na segunda parte, com a corte no exílio. Quando o senhor fala que ocorreu quando da vinda da corte portuguesa, né, por conta da invasão napoleônica, ocorreu um encontro entre essas duas elites, né, a corte real e a elite que vivia no Rio de Janeiro, que foi o objeto de trabalho do senhor lá na tese de doutorado, que virou aquele excelente livro lá, A Corte no Exílio. Pois bem, a partir desse encontro se configurou uma elite que esteve à frente da independência e dominou grande parte da história do Brasil enquanto Estado Nacional. O que ou quem é essa elite? O senhor já esboçou aí, mas vamos ser categórico agora. E 2, ela ainda nos governa? Então vamos por partes, né? O livro se divide em 3 partes. A primeira, completamente inédita, é o Brasil. Eu tento situar o Brasil dentro do Império Português. Certo. O Brasil não era Brasil, mas ele era um elemento do Império Português. O que acontece com as guerras napoleônicas, isso é o meu livro A Corte no Exílio, o Dom João é obrigado a fugir de Portugal e assentar a sede da monarquia portuguesa no Rio de Janeiro. Esses 13 anos decisivos.
Aí eu chamo do Império Português do Brasil, né? Sede veio para cá. Já respondo a tua pergunta. E a terceira é o desdobramento disso, de colônia portuguesa a império. Então, pegando a questão da independência. E não é aleatório que eu faça assim, né? Então, até generosidade da sua parte dizer que eu me inspiro, que na verdade é muito autoplágio que tem ali. Eu me copio em muitas passagens da Corte de Exílio. As ideias centrais estão ali. E eu achei importante fazer isso para reforçar essa tese que está na Corte do Exílio que eu coloco aqui, que se amarra com as formulações que estão nesse livro, que é a ideia de que, contrariando muitos autores da historiografia, que, como José Honório Rodrigues, como outros que veem a independência como um momento de ruptura em que o povo... O José Honório é o caso clássico, vamos pegar ele como ideal tipo. Ele está vivendo sob a ditadura militar, década de 70, né, escreve a trilogia dele sensacional, importante e tal, mas ele está tentando falar o quê? Olha, o povo pode mudar a situação e peitar um regime e fazer outra coisa. A independência foi uma revolução. O povo brasileiro se levantou contra o opressor externo. Hoje aqui a gente tem um opressor interno, então é compreensível. E ele fala, olha, quem acha que não, quem atribui qualquer importância ao Dom João e à presença da corte da independência é um conservador. Aí muita água rolou depois debaixo da ponte, eu até já escrevi sobre isso, falei, olha, não sou eu que sou conservador, o processo foi conservador. Então eu tento enfatizar nessa parte tanto as características dessa sociedade corte por meio de cuja linguagem se deu aproximação, né, de sintaxe que permitiu aproximação entre uma elite, que é uma elite de antigo regime, uma aristocracia, muitas vezes quatrocentona, né, os Cadaval, os Angeja, os caras que tinham lá em Portugal, né, os Palmela e tal, e essa gente de lastro, né, uma sociedade de antigo regime, com os caras que bancaram o rei no Brasil, que são os comerciantes de grosso trato, basicamente traficante de escravo, que era o que mais dava dinheiro na época, era isso. Se você mandava 10 navios, se um voltasse, o cara tinha lucro. 35 mil viagens de apresamento houve na África ao longo do período colonial até esse momento. Então, aí é fundamental, quando eu estou falando de uma ponte para o passado e um país sem futuro, né, é isso um pouco, é mostrar que essa sociedade corte e o encontro dela com as elites nativas marcaram a forma conservadora como se deu a ruptura de Portugal. Isso é a coisa mais básica. Depois eu vou falar de independência. Olha, por que a independência do Brasil se deu como se deu com o príncipe de Bragança frente? Por causa da presença do Dom João aqui e das redes que se criaram de interesse, né, e de toma lá da cá, no sentido lato, popular da palavra, né? Então, por isso eu quis reforçar nessa segunda parte essas teses que estão lançadas lá na Corte do Exílio. Eu acrescento um capítulo especial a Dom João, um pouco fazendo o que eu fiz com o Bonifácio, né, mostrando a dificuldade que é a gente fazer um juízo de um personagem histórico, né? O Dom João, como o Bonifácio, como todos eles, tem uma legião de detratores desde a época, né, que o pintam como um idiota, um carola, um efeminado, um cara glutão e que não tomava decisões, pusilânime, né? E tem outros que vão falar, não, o cara era um estrategista, sobreviveu a avalanche napoleônica, enaltece e tal. Ao longo da história isso foi se renovando, né? Com o golpe da República, ele caiu em desgraça de novo, e aí depois foi retomado, e não sei o quê. Então eu tenho que mostrar, quem que é esse personagem no contexto que ele estava, né? E a importância dele ao cooptar para dentro da corte essa elite engenheirada, marcando o cadenciamento da transição conservadora, né, prussiana que a gente vai ter no Brasil. E a terceira parte é isso, é ver os desdobramentos disso. Agora, se a gente é herdeiro, ou se essa mesma elite, classe dominante que nos governa, eu vou dizer que não. É porque a gente tem 200 anos de história entre hoje e aquele tempo.
Então, muita água rolou debaixo da ponte. A gente teve um processo massivo de migração na segunda metade do século. A gente teve um processo de industrialização pesado no começo do século. A gente teve ditaduras, a gente teve guerras, a gente teve mais uma ditadura e outra ditadura. E a gente teve a transição mal acabada, que a gente teve democrática. Conseguimos eleger um governo popular. Tal. Mas não é a mesma, mas é herdeira. Eu acho que algumas coisas daquela elite, se a gente for pegar o discurso liberal, né? Os caras tinham esse mesmo discurso, não, deixa cada um fazer por si, pelo mérito, vai chegar lá e vai conseguir, não sei o quê. Só que esse discurso da meritocracia é emitido por uma elite que viveu dependente das tetas do Estado 200 anos. A industrialização do Brasil foi financiada pelo Estado, né? A renovação no campo foi financiada pelo Estado. Agora a gente está vendo o esvaziamento, a desindustrialização massiva do Brasil nos últimos 2, 3 anos, que é uma coisa, né? O parque produtivo industrial brasileiro virou obsoleto, está tudo parado, né? Então por quê? Porque esses caras migraram para um sistema financista internacional, eles têm os peões, que vão se diversificando ao longo da história. Vai ser um fazendeiro, depois vai ser um não sei quem, depois vai ser um capitão, depois vai ser... Mas são peões, eles são a escória, são os vermes da história, né? Agora, a elite mesmo que manda, que põe, que tira, essa sim é herdeira desses caras que promoveram a ruptura com Portugal, depois a construção do Estado-nação como uma monarquia ao longo do século XIX, e que vão administrar o golpe da República e que vão ditar os caminhos do Estado brasileiro com toda a resistência cultural e social das classes subalternas do Brasil. Mas esses caras de mando são os herdeiros que estão aí, são os herdeiros daquela época. Perfeito. É até um pouco triste acabar assim, mas... Beleza. É um pouco de realidade, né? Exatamente. Mas assim, olha, o que eu vou falar para você, não se apequene, não se entristeça. Olha o que está acontecendo na Bolívia, na Argentina, no Chile, está tendo um movimento aí, daqui a pouco o Trump vai cair também, e tudo, dizia minha avó, né? Não existe prazer que dure para sempre, nem mal que nunca acabe. Então isso aí a história é assim mesmo, né? E cabe a nós, naquilo que a gente pode fazer, resistir. Maravilha. Com esse afago, então, a gente encerra essa parte. Professor, sempre temos o costume aqui de pedir para o participante indicar alguma dica cultural. Claro, eu acho que a principal dica é ler Brasil em Projetos, né? Que é o primeiro número aí da nova coleção da FGV, né? O senhor quer indicar outro livro, algum artigo, alguma coisa nova? Olha, seria muito proselitismo indicar um livro que não saiu ainda, mas aí depois a gente bate outro papo sobre ele. Mas em tempos de brevidade, né, e de isolamento, etc., eu, se me permitem, sugeriria de coração ler o Machado de Assis da maturidade, da última fase. Começa ali no Memórias Póstumas, pega o Dom Casmurro. Esaú Jacó é um brinco, é uma pintura para quem quer entender, quem quer reenact, né? Quem quer reviver como as pessoas comuns viviam no ponto de vista ficcional, bem machadiano, o golpe da República. É maravilhoso. Cada frase, cada advérbio tem uma profundidade, uma extensão que joga a gente para outras dimensões. E depois vai para o Memorial de Aires e procura. Isso tudo tem online, tem domínio público, não precisa sair de casa. Eu vou ficar com uma dica conservadora. Podia falar de séries, etc. e tal, não, mas Machado de Assis na cabeça. Inclusive para a gente aprender a ler e para a gente aprender a escrever. Então, tá anotado. Professor, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer poder conversar com as pessoas que participaram da formação da gente. Eu não poderia estar mais grato. Muitíssimo obrigado pela sua paciência, pela sua presteza e, claro, pela sua inteligência. Eu que agradeço, Andrew. Conte sempre. Tchau, tchau. Abraço para todos.